Vocês que estão ligados aqui na Folha FM, boas festas, né? Que a semana corra com muita paz, com muita saúde. E vamos conversar com o ex-vereador, quer dizer, que hoje é deputado federal, o Marcão. Eu vou pedir licença a Luiz, Marcão, e fazer uma pergunta que eu espero que não seja considerada como saia justa. Até porque vocês estão acostumados com saia justa, porque isso acontece toda hora. Mas quando saia justa, com essas pernas grandes, vai ser um tombo grande. Vai ser um tombo muito grande, vai ser um tombo alto. Não posso usar saia justa. Não pode. Não posso. Mas, há um tempo atrás, Dom Fernando Rifan esteve aqui conosco e citou... Eu não quero usar esse termo, porque pode parecer que está dirigindo a um departamento do governo que é o Departamento de Comunicação. Não é isso. Mas faltou comunicação, faltou... O governo de Rafael na campanha teve um marketing espetacular, mas faltou jornalismo na medida em que ele assumiu. Pelo menos é a minha visão, eu não sou dono da verdade. E naquela hora, com aquele cacife eleitoral, Marcão, porque é impressionante quando você vence no primeiro turno, da forma que venceu, de forma arrebatadora. Naquele momento que você tem cacife eleitoral, você não acha que poderia ter sido uma coisa mais esclarecedora? Falei assim, olha, gente, o negócio é o seguinte, a situação do município é essa, não dá para fazer milagre, nós nem sabemos o que tem escondido aí das famosas bombas, e isso não foi feito. E eu acho, aí a Luiz usa um termo perfeito, que é um termo em inglês, mas que o Brasil já adotou, que é o timing. Quer dizer, é a hora certa. E passou, quando você passa às vezes, passou o bonde, era uma expressão antiga. Você não acha isso? Você como uma pessoa muito ligada, mas não só ligada politicamente, ligada de forma de amizade, de tudo, né? Sem aquelas traições políticas que acontece e que a gente vê. Eu ouço, né, o que eu mais ouço, né, a respeito, quando se fala da comunicação do governo municipal, é exatamente isso, a perda do tempo certo. Eu me recordo que logo no início do mandato, o prefeito Rafael Diniz, ele chegou a falar que ele precisava de um tempo de pelo menos um ano. A época do início do mandato, ele chegou a falar que ele precisava de um tempo de pelo menos um ano para ele poder encontrar os caminhos para poder colocar a gestão nos trilhos. A questão da comunicação e a forma com que ela vem sendo feita, se a população de Campos ela acessar o site da Prefeitura Municipal de Campos, é um site que tem uma quantidade de informação enorme. A comunicação institucional ela é feita nas mais diversas pastas. Se você for consultar qualquer assunto no sítio da Prefeitura Municipal, no site oficial da Prefeitura Municipal, você encontra lá uma gama enorme de informações. Eu acho que a grande falha, se podemos dizer desta forma, é a comunicação política. É a tradução de como foi encontrado o governo, das dificuldades que ele foi encontrado, para uma linguagem mais política. Eu acho que as pessoas que estão fazendo o trabalho político ao redor do governo é que não souberam pegar a comunicação institucional e fazer uma tradução dessa comunicação institucional, que, ao meu ver, é muito bem feita e tem muita informação disponível para os munícipes. Tanto é que o governo acabou recebendo prêmio de transparência por estar fornecendo um número muito grande de informações sobre a sua gestão, mas essa tradução da informação institucional para a informação política, que, ao meu ver, é o que deve ter acontecido. E também lembrar que a campanha que elegeu o prefeito Rafael Diniz, ela se iniciou em meados do ano de 2016 e a vitória se deu em outubro, e neste intervalo entre a campanha, a vitória
e a posse, muitas coisas aconteceram no Centro Administrativo José Alves de Azevedo, que é a sede da prefeitura, e às vezes o que as pessoas não compreendem é que a proposta feita à época de campanha, não só do prefeito, mas minha também enquanto candidato a vereador, de algumas ações, de algumas medidas que a gente enxergava que eram necessárias e que são necessárias para o município, o que as pessoas não compreendem é que as propostas elas foram dadas de boa fé. Tanto o candidato a prefeito Rafael Diniz, quanto qualquer outro candidato a prefeito e os candidatos a vereadores, nós acreditávamos que fosse possível encontrar outros caminhos para a cidade, mas a maquiagem do município, das contas do município, inclusive não teve transição, preta, né? Não houve transição. A caixa preta era tão grande que, em pleno voo, né, pilotando a prefeitura, a gestão teve que ir descobrindo as armadilhas e tudo que se encontrava e todas as maquiagens que eram feitas. Haja vista, todos podem se recordar no episódio que foi denominado como venda do futuro, né, os argumentos do governo à época, da ex-prefeita Rosinha e do secretário de governo do Garotinho, era o que era para manter o grau de investimento na cidade. O empréstimo, os argumentos eram esses: o empréstimo, a venda do futuro, a cessão de crédito, cada um que falou apelidou de uma forma. Eles falavam em cessão de crédito, não falavam em empréstimo, mas que era para manter o grau de investimento da cidade. O próprio argumento já era um argumento mentiroso. Se você me permite, Marcão, eu conversei naquela época, antes da terceira venda do futuro, não vou dizer quem é, por óbvio, como eu diria, se fosse a fonte, fosse do governo de agora, conversei com uma fonte, um primeiro escalão ali, muito próxima à então prefeita Rosinha. E a perspectiva real era que se não saísse aquela venda do futuro, você não pagaria funcionalismo. Pois é. Mas isso era a perspectiva real. Então, pro eleitor foi falado que era esse material de investimento, mas exatamente. Assim, você não teria conseguido honrar a folha de pagamento do funcionário. Exatamente. Servidor. Então você está corroborando com o que a gente encontrou. Os argumentos era que era para manter grau de investimento. Ao contrário, nós não tínhamos recursos já naquela época, né, em que foi endividado mais ainda o município para poder pagar o custeio da máquina pública. E hoje os números eles continuam assustadores, né, para qualquer gestor. Daqui a pouco eu posso detalhar um pouco mais desses números, mas só para você ter uma ideia, a cada R$3, para ser bem claro para a população que nos ouve através da Folha FM, a cada R$3 que entram de recursos nos cofres do município, 2/3, ou seja, R$2 já estão comprometidos para pagamento da folha de ativo e de inativo e para pagamento das dívidas deixadas com a venda do futuro, com precatórios, com parcelamento de previdência, com fundo de garantia. Então sobra R$1. Rombo Prev Campos. Com o rombo do Prev Campos, sobra R$1. A cada R$3 de arrecadação, sobra R$1 para a população. Então, é um número bastante assustador, né? De todo o orçamento, quase que 70%, 67% do orçamento já está comprometido para pagamento de folha, de ativo e de inativo e pagamento de dívidas. Sobra apenas 1/3 para toda a população. É como se a gente pudesse fazer uma comparação. São cerca de 20 mil servidores, da ativo e inativos. 20 mil servidores, eles consomem mais de 60% do que se arrecada. E o restante sobra para os mais de 500 mil habitantes de Campos. Então, eu acabei falando na entrevista, né, que se entrasse um novo prefeito hoje, seja ele quem fosse, Marco, Aloísio, Beto, Antônio, qualquer um que fosse assumir a prefeitura hoje, teria uma grande dificuldade para poder gerir o município. Logicamente que opções diferentes cada um de nós faríamos. Eu, se fosse o prefeito, faria, logicamente, que outras opções
que não foram feitas pelo prefeito Rafael, que foram feitas, eu, logicamente, que mexeria, como fazendo uma analogia com o futebol, se eu fosse o técnico do time, eu mexeria de forma diferente, mas as dificuldades apresentadas seriam as mesmas. Eu poderia agradar um determinado segmento, mas, por certo, iria estar desagradando vários outros segmentos, porque não é fácil administrar uma cidade que a gente pode falar hoje, é uma cidade que está falida financeiramente, Aloysio. Não tem solução mágica. Os candidatos que se apresentarem o ano que vem como possíveis candidatos a prefeito de Campos, eles têm que ter muito cuidado ao se dirigir à população, à apresentação do seu programa de governo e às promessas de campanha, porque, diferente de como nós nos conduzimos nas eleições passadas, com uma caixa preta que nós não conhecíamos o que era as finanças da prefeitura, hoje toda a população sabe o que pode e o que não pode ser feito, o que se arrecada, o que não se arrecada, para onde que vai cada centavo do município. Como eu estou sendo muito claro aqui, nós temos cerca de 620, talvez, milhões de arrecadação própria do município. Nós recebemos mais 600, um pouquinho mais de 600 de transferências governamentais da União e do Estado, e nós tínhamos uma expectativa para esse ano de arrecadar um pouco mais de 700 milhões de royalties de participação especial, que não vai se realizar. Vai ficar algo provavelmente inferior a 550 milhões. Então, o orçamento que foi aprovado na Câmara para este ano, de 2 bilhões, algo próximo a 2 bilhões, não vai se realizar nesses 2 bilhões. Se chegará a 1 bilhão e 800 milhões. E aí você tem 1 bilhão e 100 milhões de folha, de ativo e de inativo, mais 150, 160, 170 milhões de dívidas, precatório, venda do futuro, fundo de garantia, previdência e outras dívidas. Aí você soma 1 bi 100 com 170, dá 1,270. De um orçamento que pode se realizar em torno de 800, sobra muito pouco para pagar o custeio da prefeitura, e é essa dificuldade que o prefeito vem encontrando todos os dias. Marcão, lógico que o Marco citou, e essa definição de Dom Rifan, que eu concordo com o Marco, ela não é para a Supcom, ela não fala de uma pasta, ela fala de comunicação no governo como um todo. Exatamente. E, enfim, você já respondeu aí. Agora, eu tenho uma pergunta para fazer. Eu teve uma semana, você está falando muito da coisa conceitual, mas tem uma semana factual para falar aí que foi muito... Vamos chegar nela. Vamos falar dela. Mas antes de chegar nela, uma coisa que você falou aí. Você falou que os candidatos têm que ter muito cuidado. Os pré-candidatos, sim, frisar até as convenções, são pré-candidatos, né? Que falam que vão manter passagem R$1 e cheque cidadão. E está bem claro, fato, você tem um orçamento de 1.800 bilhão, tem 1 bi 100 com o pessoal, está bem claro que você não tem margem. Não tem margem. É uma aritmética. Mas, deixa eu fazer o advogado do diabo. Não que o diabo precisa de advogado. Uhum. Mas não era exatamente a mesma situação de 2016, porque se o governo Rosinha pegou 3 empréstimos, venda do futuro, estava claro que o giro da prefeitura não cobria suas despesas. E aí Rafael se elege prometendo manter o cheque cidadão. Rafael se elege prometendo fazer o servidor, proteger o servidor, e teve muito voto do servidor. Fazer o servidor, o seu, né, botar numa redoma e tal, de proteção. Passagem social. Chega lá e nada disso é possível. Quer dizer, restaurante popular, você tentou, mas outra coisa que tem que falar também, vamos lá falar. na frente. Quer dizer, você não está pedindo para os pré-candidatos que os pré-candidatos não façam o que Rafael fez e não conseguiu. Não, eu não tô. Na verdade, os números que nós encontramos hoje, de forma muito clara, de forma muito transparente, são números que toda a sociedade hoje tem conhecimento. Por isso eu comecei a fala dizendo dos argumentos do governo à época
para a solicitação do empréstimo que foi denominado Venda do Futuro, que era para manutenção do alto grau de investimento do município. Essa foi a fala trazida à época, porque nós não conhecíamos os números internos. Tanto é que a quantidade de mazelas feitas durante o período de julho da pré-campanha até dezembro pelo governo Rosinha Garotinho acabou gerando a reprovação pelo Tribunal de Contas do Estado, e que foi confirmada pela Câmara de Vereadores à época que eu estava como presidente da Câmara de Vereadores, foi confirmada a reprovação das contas dela. Então, os números que nós encontrávamos antes foram muito diferentes dos números que foram apresentados pela Prefeitura no final da gestão. Haja vista até a negativa, né, do próprio grupo da ex-prefeita em fazer a transição para que o governo pudesse entrar sabendo um pouco mais daquilo que ele iria encontrar. Então, se eu posso colocar dessa forma, às vezes as pessoas falam assim, Marcão, você era vereador, o Rafael Diniz era vereador, vocês sabiam o que estava acontecendo com as finanças do município. Nós não sabíamos. A população de Campos não sabia, porque os argumentos que eram apresentados eram argumentos falsos, tanto para a Câmara de Vereadores, quanto para a população, e nenhum de nós imaginávamos que o grau de endividamento do município era tão grande quanto o que nós encontramos. Tem um vídeo do Rosinha falando involuntariamente que Campos estava no buraco, você lembra disso? Ela acabou involuntariamente no período de campanha dizendo que Campos estava no buraco. Mas depois corrigiu. Quer dizer, não cair, exatamente. Não entrar, né? Ela falou, então, Campos sair do buraco. Então, eu falo com toda a tranquilidade do mundo, Aloysio, com toda a tranquilidade do mundo. Mas você concorda, desculpa interromper, você concorda que se eu pego um empréstimo é porque o meu capital de giro não é suficiente para manter meus compromissos? Sim, mas não de custeio. A pressuposição não é. Mas não de custeio. Não de custeio. Porque o argumento utilizado era que era para manter os empregos e manter o alto grau de... Dá para acreditar no argumento do Garotinho? Não dá para acreditar, mas nós não tínhamos elementos para poder... Você não tinha informações precisas. Não tínhamos informações precisas para poder apurar. E eu posso falar com toda a tranquilidade do mundo. Quando o prefeito foi às ruas apresentar a proposta para a população, ele só as fez porque ele acreditava de boa fé que ele poderia realizá-las. Diferente de hoje, por isso que eu faço essa cobrança da responsabilidade dos candidatos ou dos pré-candidatos, quem for apresentar as suas propostas para a cidade no próximo pleito. Diferente de hoje, porque está tudo às claras. Eu agora recentemente vi um outro vídeo aí do Garotinho, salvo engano, o deputado federal Vladimir Garotinho também falou que se está com problema, faz outro empréstimo. É a solução para Campos? Fazer outro endividamento? Empurrar o problema para debaixo do tapete? Sendo que agora em abril pode ser que a gente nem tenha mais royalties. Que a gente nem tenha mais royalties. Tem, mas é um percentual irrisório, né? Fora a possibilidade de devolução do que foi recebido. Pois é. É a solução para Campos, né? E aí, nós, sendo de forma muito clara, não é pegar empréstimo para poder aumentar o número de emprego, investir, é pegar empréstimo para pagar a conta de água, para pagar a conta de luz, para pagar o custeio da prefeitura. Então, é esse o caminho. Porque o caminho que nós vimos da irresponsabilidade fiscal gerou a reprovação de contas da ex-prefeita. Pegaram o empréstimo, não investiram, colocaram em custeio, pegaram recursos do fundo de previdência dos servidores e colocaram Deus sabe onde. Investimentos questionáveis, inclusive depois da eleição definida, né? Exatamente. Então, é esse o caminho. Assim, qual foi a mágica? Algumas pessoas chegam para mim e falam assim, mas o Garotinho tinha muita experiência administrativa. Talvez não falte isso para o prefeito Rafael e para o grupo do Rafael. Experiência administrativa é pegar empréstimo? Experiência administrativa é endividar o município mentindo para a população, dizendo que é para investimento e é para pagar custeio. Experiência administrativa é pegar, meter a mão no dinheiro do servidor
e colocar Deus sabe onde, essa é a experiência administrativa que existia no nosso município. Eu acho que nós temos que ter muita responsabilidade ao discutir as propostas, né, as futuras propostas para aqueles que queiram ser candidatos nas próximas eleições, porque hoje os números estão todos às claras. Mas vocês, com todo respeito, fazem parte do governo, estão ligados, são aliados do governo, vocês falam muito de Vladimir. Caio também fala a mesma coisa. Caio fala que Ranulfo e Vidigal diz que é possível, economista, que é possível Campos manter passagem social. Não, eu falei só do Vladimir. Eles deram o vídeo agora. Não, é porque o Vladimir, tanto o Vladimir quanto o seu pai, o garotinho, eles falaram que não tem problema algum nas finanças da cidade. É só pegar outro empréstimo. Como se fosse algo. Eu estou falando porque eu não vi essa proposta sendo externada por outros políticos. Eu estou comentando o caso dele especificamente. Fica mais recente, mas você tem também. Eu vi você tem manifestações em rede social Sim, mas eu estou falando que eu vi tanto o pai quanto o filho colocando de forma muito simplória que a solução passa por um novo endividamento. Nós estávamos falando agora há pouco, Aloysio, de futebol. Falamos da nossa paixão pelo futebol, da nossa paixão pelo Flamengo. E em 2012, quando começou a responsabilidade fiscal do Flamengo, eu vi uma matéria no Globo, a diferença entre a despesa e a receita eram de 500 milhões de reais de déficit no Flamengo, quando o Bandeira começou a implantar o sistema de responsabilidade fiscal. Mais ou menos o que é o Vasco hoje. Mais ou menos 500 milhões. É o que tem o Vasco hoje. Em 2013 diminuiu para 400, em 2014 para 300, ele foi tirando uma diferença de déficit de quase 100 milhões por ano. Em 2013, em 2014 foi retirando, em 2015 o equilíbrio das contas do Flamengo se deu em 2016, quando nós tivemos um saldo positivo de 20 milhões de reais, em 2016. E aí, esse ano foi quase R$1 bilhão. Exato. E aí, fazendo uma analogia com a Prefeitura de Campos e com a política, né, o que o governo atual, o que o prefeito Rafael Diniz vem tentando fazer é justamente promover esse equilíbrio entre receita e despesa. Ele tem procurado diminuir as despesas do município, procurou incrementar a receita quando encaminhou para a Câmara de Vereadores propostas, né, para poder fazer a adequação dos valores do IPTU, da taxa de coleta de lixo, de forma muito responsável, a questão da iluminação pública para que o parque municipal possa estar funcionando. Mas da mesma forma que Eduardo Bandeira de Mello foi incompreendido pela torcida do Flamengo, foi incompreendido porque a torcida quer título, a torcida quer comemorar título e não queria saber de controle de contas e de gestão, e ele era vaiado e ele era criticado porque os títulos não chegavam. O Rodolfo Landim, que fazia parte do grupo do Eduardo, assumiu o Flamengo, assumiu o Flamengo, e agora depois, né, desse equilíbrio das contas, o Flamengo começa a colher os frutos da responsabilidade do Eduardo Bandeira. Aqui em Campos, o prefeito, as pessoas querem que o prefeito faça o gol. Elas querem comemorar o gol, querem comemorar o título. Mas ele não está tendo título para poder. Ele quer melhorar a qualidade de serviço. Mas com todo ele respeito, quer fazer. Marcão, lógico, o Eduardo Bandeira de Mello fez no Flamengo é exemplo para a administração de campos, qualquer administração de empresa. Exatamente. Poder público, autarquia, é um exemplo. Ele está colhendo os frutos. Assim, é número. Rafael teve a arrecadação própria, ela teve aumento, quer dizer, ali na LRF, que é o limite prudencial 51 ponto alguma coisa, 54 é o limite, o último limite, não é crime de responsabilidade fiscal, mais 54. Você gastar com o pessoal da receita própria, né? E ele diminuiu isso, sensivelmente. Até que veio essa folha desse ano de royalties, que aí a coisa não teve jeito. Mas olha só, vamos usar número. Aquela matéria da Josélia Matias, uma excelente matéria, ali de agosto,
Campos em valor nominal, sem IPCA, sem correção, valor nominal. E olha que são 10 anos já. Então tem muita correção para fazer, mas não. Rosinha média, 8 anos, sem correção. Valor que recebi da época. Média, 120 milhões. Rafael, 2 anos e meio, média, 40 milhões. E a última agora, esperava que tivesse 26, 28, veio 16,9. Há alguma solução real? Aí eu falo como administrador, não falo política. Que não seja corte profundo na carne da máquina. Esse inchaço que foi cometido na máquina, no governo Arnaldo Viana, no governo Mocaibe, nos 2 anos no governo Rosinha, ele não... quer dizer, infelizmente, porque tudo parece indicar que Campos não tem condição de manter uma máquina desse tamanho. Exatamente. E há como fazer isso sem cometer suicídio político? Essa equação é uma equação que é muito difícil dela ser montada. Da gente encontrar o equilíbrio financeiro para o município e, ao mesmo tempo, conseguir traduzir para a população a compreensão de que é necessário ser feitos alguns cortes na quantidade de serviços ofertados sem que haja uma reação e um desgaste político. Tanto é que... Como está vendo agora. Né? Como está vendo agora. Tanto é que o prefeito ele vem mantendo em dia todas as folhas de pagamento dos servidores públicos. E mesmo assim, os maiores ataques políticos sofridos pelo governo, eles vêm oriundos da classe dos servidores públicos. O servidor público, ele está tendo perdas salariais? Com certeza está tendo perdas salariais. Com certeza. Com certeza. Agora, o governo não quer dar o determinado e o devido valor ao servidor público? Não é isso. É a impossibilidade financeira da cidade. Nós acabamos de falar dos números. Como que você compromete cerca de 60% daquilo que se arrecada para pagamento em dia da sua folha salarial? E como que você aumenta esta folha? Porque o que o servidor público quer, de forma muito justa, é a sua valorização. Ou seja, ele quer que seja feito um equilíbrio, porque ao longo... Reposição de perdas. Ao longo dos anos, né, eles foram tendo perdas devido à inflação, e eles querem e solicitam esse equilíbrio. E de forma muito justa eles solicitam esse equilíbrio, como qualquer trabalhador. Só que a prefeitura não tem possibilidade de dar. E além de não ter possibilidade de dar, ela tem que fazer ajustes em cima do maior... do maior. Na verdade, o nicho onde consome mais dos recursos do município é o nicho da folha salarial. Então, existem necessidades de serem feitos ajustes para, inclusive, manter em dia o pagamento destes 20 mil servidores. Mas isso é algo que causa um desgaste político enorme. Então, você encontrar uma equação financeira, né, que seja feita para manter a responsabilidade fiscal e de que não cause nenhum desconforto. Se não mantiver, você comete crime, né? Exatamente. E que não cause nenhum desconforto ou desgaste político, é quase que impossível. Né? Tem que assumir. E o prefeito assumiu esse desgaste político, mantendo a responsabilidade fiscal, não endividando mais o município, pagando dívidas encontradas dos governos anteriores para entregar, seja para ele próprio como candidato, ou seja para qualquer outro que assuma a prefeitura a partir de 2020. Isso eu falei na entrevista. Eu cheguei a falar isso na entrevista. Eu duvido que qualquer um de nós que assuma a prefeitura tome medidas muito diferentes da que estão sendo tomadas. Porque não existem muitos caminhos a serem encontrados. Ou você pratica a irresponsabilidade fiscal e comete crime, ou você gere de forma como preconiza a lei e ganha um desgaste político. Com todo respeito, eu acho que, como o Marco falou no início ali, a questão, ele falou em relação à comunicação, mas eu acho que se aplica a tudo, a questão é o time. Perfeito. Você fazer isso numa véspera de ano eleitoral, Ciro Gomes diz muito isso, que em regime presidencialista, diferente do parlamentarista,
todo chefe executivo ele tem 6 meses de lua de mel com o eleitor. Aham. O momento de fazer não era lá em 2017 e fazer de maneira contundente do que fazer agora? Eu vou, inclusive, acrescentar à pergunta de Aloysio e pedir para você responder depois no intervalo, mas vou acrescentar um detalhe. Logo depois da eleição de Rafael, eu me lembro perfeitamente uma declaração do ex-governador Antônio Garotinho, dizendo o seguinte, como se tivesse, porque ele gosta, né, de adivinhar o futuro, como se ele estivesse preconizando, assim, ele não terá dinheiro para pagar o salário de agosto ou de julho. Mas Garotinho, previsão, a última dele agora foi dizer que a verdade aparecerá depois que Glauceni tomou o gancho da CNJ e no dia seguinte veio para o PGR pedindo a prisão dele de Rosinho. Então, melhor Garotinho melhor ter cuidado com previsão, né? Não estão dando certo. A verdade virá e... Ele não está muito feliz nessas previsões, não, né? Mas ele não está muito feliz. Nada feliz. Porque o que ele imaginou, naturalmente, nessa previsão? Ele falou assim, olha, o Rafael, ele deve ter pensado assim, olha, o Rafael, ele conhecia muito bem os números, né, do caos deixado pela gestão. Ele chegou a se gabar, se quiser, conversa comigo que eu te ensino. Exato. Então, ele conhecia muito bem os números que nós não conhecíamos, do caos financeiro que ele tinha deixado. E o que ele pensou? Ele deve ter pensado assim, olha, o Rafael ganhou a eleição, se comprometeu com a população, ele não terá coragem suficiente para poder tomar os atos de gestão responsáveis, porque isso será o cometimento de um suicídio político, e ele vai tentar manter todos os programas sociais, vai tentar manter tudo o que foi encontrado, e aí ele não vai conseguir pagar o servidor público, ele não vai ter dinheiro para pagar a folha de pagamento, e ele vai entrar na verdade, em uma dificuldade administrativa muito grande. Então, o que o prefeito decidiu? Colocar o próprio nome dele, político, em risco, como hoje a gente encontra uma dificuldade muito financeira de aceitação, uma avaliação, né, não feita pelo prisma financeiro, mas uma avaliação feita pelo lado político, onde o governo se encontra muito desgastado por não ter entregue as promessas de campanha, porque tomou atitudes de forma responsável para não prejudicar mais ainda o município. E ele imaginava, e o que certamente ele e o grupo dele fariam, era endividar mais o município, manter a ilusão de que nós estávamos com a possibilidade de manter todos aqueles serviços funcionando, dar calote em diversos fornecedores, como muitos e muitos fornecedores tomaram calotes do governo anterior, aonde empenhos eram feitos e empenhos eram anulados, pessoas entregavam serviços, entregavam bens e não recebiam, e tiveram que judicializar isso contra a gestão municipal. Então ele estava acostumado com essa desordem administrativa, né? Promover o caos, enganar, ludibriar, e encontrou uma gestão que tomou coragem de encarar o desgaste político, mas de fazer a coisa de forma correta sob o prisma administrativo e financeiro. Essa é a minha opinião. Vamos para o intervalo e vamos entrar também no factual no próximo bloco, porque essa semana foi muito... A gente nem falou nela ainda, só de... Vamos a um intervalo, voltamos já são 8h09, com o Folha no Ar, primeira edição, que tem hoje aqui a presença do jornalista Luiz Abreu Barbosa e do deputado federal Marcão. Vamos ao intervalo, voltamos já. Quando se pensa em exame